Quando eu era criança, eu era influenciado por filmes que passavam na sessão da tarde, como, por exemplo, O Meu Primeiro Amor, quem não se lembra desse, tendo aquela decepção amorosa, ou talvez A Lagoa Azul, um marco na história do cinema, e um clássico incomensurável, que no caso é o Cinderela o Trapalhão, que no final do filme, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias fazem o sorteio de uma terra que eles ganharam, e então o Didi ganha o menor pedaço de terra possível, um quadradinho de 3 por 3 metros. Um filme exemplar, inesquecível. E o que acontece no final do Cinderela o Trapalhão? O Gumercindo, que é o bode do Didi, ele solta um tolete ali dentro da terra dele. O Didi tenta jogar esse tolete, né, esse cocô na terra dos seus vizinhos, só que nenhum deles aceita. E o Didi tem uma ideia mirabolante. O que ele decide fazer? Ele pega o tolete do Gumercindo, né, o cocô do seu bode favorito, e decide enterrar. E quando ele cava um buraco, o que ele encontra? Claro, petróleo, um poço de petróleo. Quem nunca abriu um buraco no meio do mato encontrou petróleo? E essa era a ideia que eu tinha. Eu ficava cavando buracos aqui no quintal de casa para ver se eu encontrava petróleo. E claro, se eu estou aqui é porque essa ideia minha não deu certo. Mas hoje, já dentro da geologia e tudo mais, a gente já tem uma noção melhor de como encontrar petróleo, né? Porque não é uma coisa que você vai encontrar facilmente, né? É um negócio que está debaixo da terra, né? No interior da crosta terrestre. E se você está vendo petróleo jorrando por aí, provavelmente você está enfrentando algum problema bem grave. هاوليك البترول ها عاملك دراهم البلاد ونا ما يروحوا شو لي مليار راهم يتفردوا ولا هنا ها هذا ما قدروش يخدموه ولا وشنو. E para encontrar petróleo, nada melhor do que utilizar os métodos geofísicos. A geofísica é uma área do conhecimento onde ela trabalha a partir das propriedades físicas das rochas. Por exemplo, uma rocha pode ter uma propriedade relacionada com a radioatividade, então nós podemos utilizar a gama espectrometria. As rochas também têm propriedades magnéticas, então podemos utilizar a magnetometria e assim por diante. E no vídeo de hoje nós vamos falar de uma propriedade das rochas relacionada com a elasticidade, que no caso a gente pode utilizar um método sísmico. Quando uma onda acústica ela vai se propagando por um meio rochoso, ela é influenciada por essas propriedades elásticas. E nisso nada melhor do que aplicar a sísmica para encontrar petróleo. Então esse é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos falar como que é feito esse levantamento sísmico, como que a gente pode encontrar petróleo na natureza. Bom, se você não me conhece, meu nome é Vinícius, vocês estão aqui no canal do Geologando, a gente sempre fala sobre vulcanologia, sobre tectônica, geologia estrutural e outras áreas das geociências. Então a gente pede para você se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, toda aquela maracutaia de sempre, para ajudar o nosso canal aqui, né? Então, dito isso, vamos pro vídeo. Sempre quando a gente fala sobre geologia do petróleo, aquela área da geologia onde o pessoal fica com os olhos brilhando. Então o pessoal começa a imaginar rios de dinheiro, né? Petróleo de dinheiro rolando por aí. Mas como que o petróleo ele é encontrado? Bom, um primeiro passo para você encontrar petróleo não é simplesmente sair cavucando por aí. Você pode estar simplesmente furando o embasamento, né? O embasamento é onde você vai encontrar rochas cristalinas, seja uma rocha ígnea ou uma rocha metamórfica. Então aqui você não vai ter petróleo, então você precisa ir para uma bacia sedimentar. Quer saber o que é bacia sedimentar? Tem um videozinho aqui em cima, vai lá assistir depois desse vídeo. E se inscreve no canal também, né? Ajuda nós, é lógico. E aqui dentro das bacias sedimentares é o lugar propício onde você vai encontrar petróleo, né? Devido toda a evolução geológica numa bacia, os ambientes de sedimentação e tudo mais. Se quer um vídeo sobre como o petróleo se forma, escreve nos comentários que a gente faz esses vídeos para vocês aí, né? E para ter um norte de onde que a gente pode começar um processo de perfuração, é ideal a gente fazer esse levantamento sísmico primeiro, né? Bom, sobre o levantamento sísmico, nós podemos fazer um levantamento sísmico tanto em mar, no oceano aberto, né, ou talvez em terra. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma fonte. Essa fonte vai estar enviando uma onda, né? Por exemplo, se a gente está fazendo o levantamento sísmico no mar, essa fonte vai estar emitindo um pulso de onda, né? Aqui no mar a gente chama isso aí de um airgun, onde vai estar
essa fonte de ar é ar pressurizado, ou talvez em terra. Se for em terra, a gente pode dar uma martelada no chão, ou pode usar um caminhão que a gente chama de vibrossais, né, onde ele fica emitindo essas ondas, né, emitindo esses pulsos de ondas. E a gente precisa também de um conjunto de receptores. Se a gente estiver fazendo levantamento sísmico no mar, a gente chama esse conjunto de receptores de hidrofones, e se estiver fazendo esse levantamento sísmico em terra, a gente vai chamar de geofones, hidrofones, geofones. Hidro em mar, geofones em terra. Pegaram a ideia, né? E o que é importante aqui? Na medida que essas ondas elas são geradas, né? Elas começam a propagar ao longo do substrato. Aqui eu vou falar mais do levantamento sísmico no mar. Quando essa onda ela é gerada, ela vai se propagando ao longo de todo o sistema, né? E na medida que ela vai começar a passar de um meio geológico para o outro, a gente vai ver parte dessa onda sendo refletida e parte sendo refratada. E o que acontece? Quando essa onda, essa frente de onda, ela é propagada, né? O argan solta esse pulso, então essa onda vem como se fosse uma esfera mesmo, né? E ela começa a interagir com todos os meios geológicos ali. Quando essa onda ela começa a passar de uma interface para outra, por exemplo, eu vou pegar aqui algo que vai exemplificar bem como se fosse uma bacia sedimentar, né? E tá aqui minha bacia sedimentar. Essa aqui vai ser minha maior vigarice aqui nesse vídeo, né? Então imagina que cada livro aqui é um pacote de rocha distinto. Quando essa frente de onda ela bate nessa interface entre uma rocha e outra, parte dessa energia vai ser refletida, né? Então a onda ela vem, bate aqui e ela volta. Quando ela volta, ela vai ser recaptada por esses hidrofones que estão sendo puxados por esse navio sísmico, né? O navio sísmico ele vai ser um navio que vai estar puxando toda essa fonte de onda, né? Esse argan, e também vai estar puxando o conjunto de hidrofones atrás, como se fosse uma flauta sísmica, né? Alguns chamam realmente desse nome, de flauta. Normalmente essa flauta pode ter por 10 quilômetros, 1 quilômetro, é algo realmente grande, né? Pensar que nas dimensões da minha cidade, uma flauta sísmica de 10 quilômetros é maior do que o final da minha cidade e o início dela, né? Então é algo realmente grande, né? E pensa que para você manejar esse navio sísmico em alto mar é algo realmente trabalhoso, né? Mas o que acontece? A onda sísmica, essa frente de onda, ela vem, ela bate, tem uma parada dentro da física que a gente chama de lei de Snell, que é para quem já estuda mais os fenômenos ópticos, né? Quando essa onda bate, ela vai ser refletida com a mesma angulação de que ela incidiu. E parte dessa energia é refratada. Então essa parte que volta e vai ser recebida pelos hidrofones é a parte que a gente vai ter ideia do que tem debaixo do substrato dessa nossa bacia sedimentar. Agora vocês estão ouvindo o som dos cachorros da minha rua, né? Se vocês não sabem, aqui na rua de casa é um monte de cachorro. Tem 3 cachorros aqui em casa, tem mais 3 nos vizinhos, tem mais 2 não sei aonde. Então, quando começa a latir, todo mundo começa a latir junto, né? Então vocês vão ouvir o som dos doguinhos. E eu vou ter que esperar essa cachorrada parar de latir para seguir meu vídeo. Aparentemente a serenata dos doguinhos acabou, uma hora ou outra vocês vão ouvir um som de um latido de cachorro, mas a gente vai seguir aqui com o nosso vídeo, né? Senão vai ficar muito tarde, já tem 10 minutos que eu estou esperando e até agora nada. Uma pausinha rápida para falar sobre o nosso curso de resoluções de questões de concurso público. Se vocês não sabem, nós temos um curso aqui dentro do Geologando, onde nós pegamos questões de várias provas de concurso público, seja prova da Petrobras, prova da CPRM, prova de prefeitura, prova de órgão ambiental, e lá a gente separa em várias áreas, seja mineralogia, petrologia ígnea, petrologia sedimentar, geologia estrutural e outras, e onde a gente explica as questões, abordando as questões que estão corretas e também as questões falsas, né? Então o link para o nosso curso tá aí na descrição. Quem quiser saber mais, só mandar recado direto pra gente. E é uma forma de vocês
apoiar a nossa produção de conteúdo aqui, né? Apoiar o nosso projeto e dar essa moral aí para nós, beleza? Quando essa frente de onda começa a interagir, né? Nós podemos falar que nós temos 4 tipos de trajetórias de raios de onda. Nós podemos ter a reflexão vertical, que é um raio de onda que ele vai ser normal, né? Ele vai ser totalmente vertical. Nós temos a reflexão oblíqua, que aqui a gente já pode trabalhar mais com a sísmica de reflexão, que é o mais objetivo desse vídeo. Nós também temos a reflexão crítica, que aí a gente já pode utilizar mais a sísmica de refração, e a onda direta, que é uma onda que vai se deslocar horizontalmente, né? Nós podemos pensar no sistema binário, né, x e y, onde a reflexão vertical vai estar se deslocando no eixo y e a onda direta no eixo x. E os nossos receptores vão estar pegando a assinatura da onda direta, da reflexão oblíqua e da reflexão crítica. Como eu disse agora há pouco nesse vídeo, na medida que essa onda, principalmente que a gente vai estar falando aqui, a reflexão oblíqua para a sísmica de reflexão, quando acontece a transição de um meio geológico para o outro, a gente vai ter uma mudança ali, né, dentro das características de cada tipo de rocha. E para exemplificar melhor isso, a gente pode falar das reflexões, né? Então, para ver isso melhor, a gente pode estar falando do contraste de impedância acústica. O contraste de impedância acústica, o que é? Ele vai estar relacionando o meio 2 com o meio 1. Essa onda vai estar saindo do meio 1 e indo para o meio 2, né? Então, aqui a gente pode pensar matematicamente no contraste de impedância acústica como sendo uma equação que vai estar multiplicando a densidade do meio 2 vezes a velocidade do meio 2. Essa é a nossa impedância acústica, né? A densidade do meio 2. E a velocidade de propagação da onda do meio 2 sendo subtraída da densidade do meio 1, sendo multiplicada pela velocidade do meio 1. Então aqui a gente pode estar pensando o contraste de impedância acústica, né? A impedância acústica do meio 2 menos a impedância acústica do meio 1, dividida pela impedância acústica do meio 2 mais a impedância acústica do meio 1. Então, a gente pode ter, simplificadamente, 3 situações, né? Uma situação extrema, menos 1, uma situação igual a 0 e uma situação igual a 1. Então, nisso a gente vai tendo reflexões entre um meio geológico para o outro. Quando a gente observa uma seção sísmica, a gente vai estar vendo esses refletores, né, esse conjunto de refletores. Então, esses conjuntos de refletores que se formam esse contraste, né, de impedância acústica. Então, aqui a gente pode ter uma impedância acústica positiva ou negativa, ou a gente pode ter algo ali próximo de 0, né, algo bem tênue. Quando a gente fala de seções sísmicas, a gente está falando de seções sísmicas apenas bidimensional, né? A gente não vai ter a componente ali referente a Z, a gente só vai estar vendo o deslocamento em Y por X. Um ponto bastante importante também sobre a sísmica é que a gente vai estar vendo, como a gente falou, de X e Y. No caso aqui, o Y, a gente vai estar no domínio do tempo. E sempre quando vocês verem uma seção sísmica, vocês vão ver ali que o eixo Y vai estar no domínio do tempo. Então vocês vão ver algo de TWT. Isso aqui a gente vai chamar de tempo duplo, porque a onda ela sai da fonte, ela bate na interface entre um meio geológico e outro e volta para o receptor, né? Então não é um tempo simples, é um tempo duplo, né? Então normalmente aqui a gente vai ter que levar isso em consideração para transformar essa sísmica que está no domínio do tempo para o domínio da profundidade. A gente vai ter que fazer algumas relações com poços estratigráficos que foram perfurados ali, né? Ou poços de exploração. Isso é bastante importante porque quando a gente olha um dado sísmico, né, a partir de todos aquele levantamento que foi feito, a gente não está vendo um dado aproximadamente real, porque está no domínio do tempo. Quando a gente passa para o domínio da profundidade, a gente já tem uma relação mais verdadeira com a manifestação geológica que nós temos, né? Então, um dado em tempo, ele nunca representa a realidade, né? Como a gente disse, falando ali de contraste de impedância acústica, nós temos rochas que vai ter uma densidade
e uma velocidade de propagação maiores do que outras, né? Então, se a velocidade for muito alta, a gente vai ter algumas espécies de distorções ali no nosso dado sísmico. Isso aí a gente já pode falar, mas se vocês quiserem aí um vídeo sobre conversão de domínio de tempo para profundidade, escreve nos comentários. A gente vai ter essa seção sísmica quando a gente está observando apenas x e y, e quando a gente quer ver um dado tridimensional, a gente já vai estar falando de um cubo sísmico. E além disso, nós temos a sísmica 4D. A sísmica 4D ela vai ser um levantamento sísmico que vai ser levantado a cada período de tempo. Então, por exemplo, a gente pode estar fazendo o levantamento de um cubo aqui no ano 1, daqui 2, 3 anos a gente faz outro levantamento com as mesmas configurações, daqui 5 anos. Outro levantamento, daqui 10 anos, outro levantamento. Por quê? Para ver como que toda aquela extração de petróleo que está sendo efetuada ali, de hidrocarboneto, como é que aquilo ali foi ocorrendo de um ano para o outro, né? Então isso aqui é muito importante para monitorar o sistema petrolífero, né? Se vocês querem saber mais sobre o sistema petrolífero, escreve nos comentários, né? Mas como saber que esse dado sísmico que foi levantado, né, esse levantamento sísmico, como saber se vai ter petróleo ou não? Bom, conforme essas reflexões, a gente pode ter alguns indícios ali de conjunto de refletores, né? Então a gente pode ver ali, conforme as variações do nível do mar, então a gente pode aplicar estratigrafia de sequências aqui dentro, e a gente tem alguns pontos chaves ali, dentro de todo esse sistema que se formou, alguns pontos que indicam que pode ter petróleo ou não. Então, partindo dessa premissa, a gente pode ir lá e perfurar naquela localidade onde a gente está observando. E aí, com o avanço do conhecimento geológico ali daquela região, a gente pode saber se tem sistema petrolífero, se é viável ou não, se tem óleo, se tem gás, se tem água, porque um dado sísmico vai ser um dado que vai te dar um primeiro passo. Já o dado de poço, né, que já vai estar representando mais fielmente a realidade daquele sistema, vai te indicar as probabilidades. E aqui a gente pode estar falando de perfilagem, né? Quando a gente perfura um poço, insere-se uma ferramenta ali dentro, e essa ferramenta ela vai medir diferentes propriedades físicas das rochas, né? Então a gente pode estar fazendo levantamento de raio gama, de eletroresistividade, de densidade, sônico, neutrão e assim por diante. E isso vai dando cada vez mais confiabilidade nas características desse sistema petrolífero. A gente sai de um dado macro, né, que seria a sísmica, e vai indo para um dado de poço, onde cada vez mais o nosso sistema petrolífero ele pode ser refinado e dar um indício se essa área é viável ou não. E bom, gente, esse aí foi o vídeo de hoje. A gente falou rapidamente aqui sobre como a gente pode encontrar petróleo. Se você não é inscrito no nosso canal, clica aqui no meio e se inscreva. A gente vai deixar aqui uns cardzinhos com vídeos relacionados com geologia de petróleo. E a gente se vê numa próxima ocasião, gente. Até a próxima e falou!